É notável que o número de fãs de Jojo por aí vem aumentando drasticamente a cada adaptação nova que o anime recebe. Não apenas isso, mas a dublagem recente da Netflix também é um fator. Existe algo chamado gatekeeping, que em poucas palavras é quando você tenta afastar possíveis novos fãs para preservar o estado atual do fandom. E eu não tô dizendo que eu sou a favor e que eu odeio pessoas burras. Afinal, eu até tenho amigos que são, então é claro que eu nunca odiaria pessoas burras. Mas eu só quero usar isso pra introduzir um gancho pro motivo de tanto gatekeeping existir. E é os fãs que simplesmente estão aqui pra consumir a série através de memes e outros conteúdos de fãs. E eu sinceramente não ligo pra forma que você aproveita as obras que você consome, tipo, você é livre pra isso. Faça o que você quiser, mas deixando todas as piadas e brincadeiras de lado, eu simplesmente me incomodo quando as pessoas começam a opinar sobre o material fonte sem ter o conhecimento sobre o material fonte. E eu não digo um conhecimento gigantesco sobre o material, você não precisa conhecer ele de cabo a rabo, mas mesmo assuntos subjetivos precisam que você pelo menos entenda o básico do que está acontecendo e você tem que ser capaz de interpretar o básico. Um exemplo bem óbvio seriam as milhares de críticas sem sentido sobre o final de Stone Ocean, que deveria ter acabado no anime se não fosse Netflix, mas eu não vou elaborar em cima disso. Só saibam que as críticas do final de Stone Ocean faz parecer que quem não gostou simplesmente leu um sumário escrito por um leitor que acompanhou a serialização original na época que saiu e nunca mais. E então simplesmente todo mundo opina em cima de um cara que não lembra de nada. Parece que ninguém lembra de nada de Stone Ocean. E é exatamente esse o problema. Pois talvez eu tenha enrolado um pouco demais, mas onde eu quero chegar aqui é o infame termo furos de roteiro. Eu sei que cada um tem sua opinião própria, cada um vai ser influenciado de formas diferentes por furos de roteiro, e pessoas que estão do meu lado do argumento com certeza vão interpretar isso como se eu estivesse tentando fingir que existe opinião certa ou errada. A questão é que o subjetivo sempre é baseado no objetivo. Você não tem opinião sobre uma coisa que não existe. A coisa que existe, ela é concreta, ela existe como ela tá, e não importa o que você faça, ela é aquilo. A sua interpretação, a sua opinião sobre isso é o que é subjetivo, é o que vai mudar dependendo de quem você é. O material, não. As minhas fontes aqui serão a tradução oficial em inglês da Viz, mais especificamente o lançamento em volume da Jojonium. Então qualquer citação de diálogo aqui será traduzida diretamente deles, e o original vai estar na tela por motivos de referência, já que alguém pode querer procurar o diálogo original ou simplesmente achar que eu estou inventando. Sem mais delongas, vamos começar. O tópico que eu quero abordar hoje é sobre Ramon, mais especificamente a infame fala do Caesar de que o Ramon não tem efeito em pedras, ignorando o fato de que a frase está obviamente incorreta, e a real é essa que está na tela agora. Existem pessoas confusas com o que ele quer dizer, afirmando que o Caesar está errado e que o Ramon funciona em pedras, usando o soco do Will Antônio Zeppeli de exemplo, que eu vou chamar só de Zeppeli para facilitar, igual tipo todo mundo. Mas existem coisas que as pessoas deixam de lado e são bem importantes para esse debate. Ramon é a energia por trás das artes marciais fictícias Sendo, criada através da respiração. No capítulo 19 de Phantom Blood, Zeppeli explica extensiva e detalhadamente como Ramon funciona. No caso, Ramon consiste em, de acordo com Zeppeli, ondas criadas pelo seu corpo, assim como as da água. O sangue é um condutor de Ramon, assim como outros líquidos, tais como vinho e óleo, que inclusive são usados como condutores em múltiplas instâncias na série. Uma forma bem simples de imaginar é comparar com eletricidade, existem níveis de condução. Por isso, Joseph precisa de óleo para melhorar o martelo dele com o Ramon da melhor forma possível na luta dele contra o Amon. Nas palavras do Zeppeli, Ramon é a energia por trás do Sendo. Sendo e a Máscara de Pedra são lados opostos da mesma moeda. Não é uma coincidência que o Ramon é conhecido como a energia da vida, enquanto aqueles criados pela Máscara de Pedra são mortos-vivos. Isso não significa que Ramon funciona apenas em vampiros e zumbis, no entanto. Outros seres vivos também são afetados. Por exemplo, Joseph foi queimado pelo Ramon de Cars, assim como Joseph também já usou Ramon em coisas vivas,
A frase original vem do capítulo 56, ou para ser mais específica, o capítulo 21 de Battle Tendency, página 12. A conversa inteira é a seguinte: Speedwagon diz: Caesar, você tentou o Ramon nos Homens do Pilar? Então Caesar responde: o Ramon é apenas efetivo em coisas vivas. Eles são inorgânicos enquanto estiverem petrificados. Só funcionará enquanto eles estiverem despertos. Speedwagon quer saber se Caesar pode derrotar os Homens do Pilar enquanto eles são pedras. Afinal, por que outra razão ele faria uma pergunta dessas? E naturalmente o Caesar responde, tendo em mente o que o Speedwagon quer saber. Ele nega. Leve em conta também que os Homens do Pilar se petrificam como forma de se defender do Sol e, por extensão, de qualquer outra fonte de raios ultravioleta. O ponto não é que Ramon é incapaz de afetá-los, já que, como eu disse antes, Ramon é simplesmente energia e, de qualquer forma, ele vai causar algum dano neles. Ele não vai causar danos com os raios ultravioleta, mas ele vai funcionar como a arte marcial que o compõe. Se você estiver prestando o mínimo de atenção e ver a cena dentro do contexto onde ela acontece, não existem brechas para falha de interpretação, e nem mesmo as scans mais confusas escondem o significado do original, apesar de algumas deixarem a construção de frase um pouco mais estranha que outras. Mas o ponto é bem simples. É muito fácil você tirar uma frase de contexto e dizer que ela simplesmente não faz sentido. Foi o mesmo com aquela piada extremamente sem graça e repetitiva do Kakyoin explicando pro Polnareff que não existe o mundo dos espelhos, que obviamente não é um furo de roteiro só por causa da parte 5. O contexto é que Hanged Man não poderia ser tão poderoso a ponto de fazer literalmente o que ele quiser dentro dos espelhos. Então Kakyoin assumiu isso, acreditando que deveria haver uma fraqueza. Mais pra frente houve uma contradição através do Man in the Mirror, que, de novo, não é capaz de fazer tudo dentro do mundo do espelho que ele cria. Então, não, o Kakyoin não estava sequer incorreto. De fato, havia uma fraqueza, a diferença é que o Man in the Mirror funciona de um jeito completamente diferente. O ponto não é haver um mundo dos espelhos ou não. O ponto é que se houvesse um mundo dos espelhos pro Hanged Man, ele seria invencível. E aqui é a mesma coisa. Nesse caso, o Caesar está explicitamente se referindo aos Homens do Pilar, e como não tem nada que o Ramon possa fazer contra eles. Quando você encontra um suposto furo de roteiro, ou no caso, quando outra pessoa encontra um furo de roteiro e você simplesmente repete o que ela falou, pense o seguinte: se o Caesar está errado e o Ramon realmente funciona no sentido que é importante para a interação entre ele e Speedwagon, então o que realmente aconteceria se ele usasse? A resposta é simples: nada. Se a resposta que eles estivessem procurando fosse só quebrar os Homens do Pilar em forma de pedra, que, como eu já disse múltiplas vezes, é inútil, e eles sabem que é inútil por causa do Santana, eles não precisariam de Ramon para isso. E como o único outro poder específico do Ramon é condução de energia, não existe nenhum efeito particular do Ramon em objetos inanimados, a não ser que você chame o processo de energia elétrica a atravessar um cabo elétrico de efeito e não processo, e ache que isso seja de alguma forma útil para a conversa quando aplicado a Ramon. Eu não quero desviar o assunto do vídeo, especialmente quando ele tá basicamente acabado, então eu vou gratuitamente divulgar esse vídeo aqui que elabora muito bem o problema de se prender a furos de roteiro. O vídeo se trata de uma análise do final de Angel Beats, então caso você não queira levar spoilers, eu vou explicar brevemente sobre o que o vídeo é, caso você realmente não queira levar spoilers, ou só realmente não queira ver uma discussão sobre por não ter visto o Angel Beats. Eu também não vi. Mas o ponto é que se prender a furos de roteiro para fazer uma crítica é uma prática ridícula e absolutamente sem sentido, que existe única e exclusivamente para inflar ego daqueles que se veem como críticos ou pessoas com gostos refinados. Mais importante do que consistência são os temas e mensagens de uma história. Contanto que os furos não sejam muito numerosos e nem grandes o suficiente para eliminar a lógica interna da obra, eles literalmente não importam. É claro que é bem subjetivo o quanto de furos de roteiro é o suficiente para importar e o quão grandes eles precisam ser para importar, mas o ponto é que
não vale a pena se importar o suficiente com eles para procurar furos de roteiro onde não existe. Simplesmente tente entender a história e tente entender o contexto temático e lógico por trás de tudo que acontece. É extremamente importante saber analisar situações diferentes na hora de fazer críticas. E é extremamente importante não depender de falhas objetivas na hora de fazer críticas, porque isso no final só faz você parecer possivelmente idiota, caso essas falhas objetivas tenham sido causadas por você não entender o material original. Enfim, esse é o vídeo, é um vídeo bem experimental, é o primeiro vídeo de verdade desse canal. Eu sinceramente não vou revisar esse roteiro, eu fiz ele e simplesmente estou gravando por cima. Se esse vídeo estiver um pouco não tão bom, eu não me incomodo com isso, mas ao mesmo tempo eu aceito críticas porque... os próximos vídeos provavelmente vão ser mais sérios do que esse, então eles vão aproveitar bem mais essas críticas. Enfim, eu sou a Ângela e até mais.